Como você pode fazer um colchão de dólares? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para quem não viu o vídeo de ontem, isso aqui é meio que uma continuação do vídeo de ontem. Então, corre lá e veja lá o vídeo de ontem que eu ensinei como você poderia fazer um hedge utilizando dólares. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso Plano 5. O Plano 5 quer te ajudar a chegar aos seus primeiros 5 dígitos em investimentos em renda variável, foco em renda variável. Eu sou o Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simetria, eu que estou aqui com você todos os dias fazendo vídeo para te ajudar a chegar a esse primeiro 5 dígitos, né? Esses seus primeiros 5 dígitos, ou quem sabe aí se você estiver chegando aos 4 dígitos, não tem problema também. Se você estiver chegando ao 6º também, melhor ainda. Mas enfim, vamos lá no vídeo de hoje mostrar para você como você pode fazer esse colchão aqui de dólares, possa te ajudar a implementar a estratégia que eu mostrei no vídeo anterior. Então vamos lá. E aí, só lembrando rapidinho, no vídeo de ontem a gente falou exatamente desse cenário em que a gente investiria aqui, hipoteticamente, R$10.000 em 7 de janeiro de 2019 e depois usaríamos esses R$10.000 em R$10.000 não, o valor implementando aí a estratégia do dólar, né, em 23 de março de 2020, que seria o período mais acentuado da crise do coronavírus, tá? Então aí a gente considerou um investimento aí que seria exatamente a conversão de 10.000 em 2.695 dólares, considerando R$3,72 a cotação daquele dia, tá? Então, para isso, eu falei que você poderia utilizar o dólar para fazer o hedge aí nos seus investimentos. A gente falou que tem uma descorrelação entre o dólar e a Bolsa de Valores. Eu estou aproveitando, inclusive, esse momento, que é o momento que a Bolsa de Valores está subindo e o dólar está caindo. É um cenário exatamente que se repete algumas vezes. Então vamos lá explicar como você poderia fazer esse colchão de dólares, né? Sem precisar comprar e guardar fisicamente o dólar. Para isso, uma possibilidade seria o BIL, tá? Lembrando, não é recomendação de compra ou de venda. Se você achar interessante a estratégia, implemente você por conta e risco. Não é recomendação de compra do BIL, aqui do BIL, que é exatamente um ETF que trabalha com foco em Treasury Bills, né? Lembra que eu já falei aqui no nosso plano 5 sobre investimento no tesouro, de investimento em bonds, né? Basicamente é investimento, você compra aí dívidas, né? Você paga, investe naquilo ali e, no caso o ETF, né? O ETF compra títulos do Tesouro Americano e o Tesouro Americano vai pagar um jurozinho, né? Só que o que acontece? Esse empréstimo aí é muito rápido, né? São 3 meses que eles usam exatamente os Treasury Bills. Não é o foco do nosso vídeo de hoje, é explicar o Treasury Bills exatamente, tá? Basta entender que é um título de dívida, título de curtíssimo prazo. A gente nem tem aqui alguma coisa parecida aqui no Brasil. O mais próximo seria o Tesouro Selic, né? Mesmo assim o Tesouro Selic leva aqui anos, tá? E o BIL da State Street Global Advisors tem uma taxa de administração mais salgadinha, entre aspas, né? Comparando aos outros ETFs que a gente já mostrou por aqui, tem 0,14%, mas ainda é muito baixo ainda, tá? Só para você ter uma ideia, é abaixo dos 0,25% do próprio Tesouro Selic. O Tesouro Selic tem um teto lá, até R$10.000, você não paga a taxa de 0,25%, né, ao ano, mas passou disso você já vai pagar. Então aqui 0,14% ainda é abaixo do Tesouro Selic, certo? Ele paga aí uns jurozinhos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, usando aqui o Portfolio Visualizer, para entender melhor ainda como é que funciona o BIL. O BIL aqui eu coloquei, num período, eu aportei exatamente aqueles 2.695 que a gente está simulando em um ano, tá? De 2019 a 2020, ele não pega o mês exatamente, ele pega lá janeiro, janeiro a janeiro, mas vai satisfazer a nossa intenção aqui. 2.695, que é exatamente os R$10.000 convertido lá em 2019, e eu simulei aqui um único aporte, né? E eu estou comparando aqui com o BIL, o BND, que é o ETF de bonds, né? Bonds totais, né? Tanto de curto prazo, médio prazo, longo prazo, governo, indústria, tá? Então, ele é um total bonds, que a gente chama, né? O IVV, você possivelmente já conhece, o IVV é o índice que replica, é um ETF que replica o índice S&P 500, né? E então seriam esses três aí, tá? Vamos ver o que acontece, né, com eles quando eles são comparados, tá? Como era de se esperar aqui, né, com o BIL, né, em azul você está vendo o BIL aí, retão, né? Retão,
ou seja, baixíssima volatilidade, que é exatamente o que a gente espera para fazer isso, tá? Porque a gente poderia se perguntar, você poderia estar se perguntando, Edgar, tu está usando o BIL, não poderia usar o BND para fazer esse hedge de dólar? Cara, você pode usar, né? Mas só que o que acontece? Tem a questão da volatilidade. Se você quiser implementar, assumir esse risco da volatilidade, é uma decisão sua, né? Mas eu estou mostrando a maneira mais fácil realmente de você construir esse colchão de dólares para usar, para alimentar os seus investimentos durante as crises mais fortes, como a gente teve lá a crise do coronavírus, tá? E outras que virão aí pela frente, né? Então, o que acontece? No BIL, que é em azul que você está vendo aí, ele não tem volatilidade praticamente nenhuma. O BND já tem uma volatilidadezinha aí que você está vendo. E lá em cima, em laranja, eu comparei para você ver, é exatamente o IVV, né? Esse período aqui foi o período exatamente mais forte aqui da crise do coronavírus. E aí sobe, né? Com volatilidade, tá? Mesma história lá, diga, poderia fazer isso que tu acabaste de falar com o IVV também? Poderia, mas a decisão é sua. Mas o risco ainda é maior de volatilidade. Você está sujeito à volatilidade do IVV. Então, por exemplo, aqui não caiu abaixo do BIL, né? Mas poderia ter dado uma volatilidade de tal forma que caísse abaixo do BIL, tá? Então é isso que você tem que estar consciente se quiser implementar essa estratégia que eu falei ontem, com relação ao hedge de dólares, utilizando o IVV, tá? Então, na minha opinião, não faria sentido. Faz mais sentido usar o BIL. O BIL tem mais essa cara, esse propósito. E aí, apesar de eu ter colocado ontem que o BIL iria manter, o BIL não, aquela simulação que eu fiz ontem, os 2.695 que compraram lá depois 224 cotas, eu considerei o mesmo 2.695, tá? Mas na verdade o BIL ele tem um rendimentozinho, tá? Ele cresce, ele paga dividendos, não é uma coisa maravilhosa, maior do mundo, né? A intenção dele, mas cresce, ó. Chegou a 2.761 dólares, então teve um crescimentozinho do BIL também, né? Mas em termos de crescimento não tem comparação. Olha aí, o BIL 2% ainda foi muito, tá? Nem se espera esses 2% de crescimento. Em comparação aos outros, não tem nem como comparar, tá? Além disso, ele paga dividendos, tá? Ele pagou lá em 2019 56 dólares de dividendos e 8 dólares em dividendos até agora em 2020. Agora não, né? Em 2020, tá? Então, o BIL, ele paga esses juros, né? Eu vou mostrar aqui para você. Eu vou fazer um vídeo especial para explicar isso daqui, que é a fronteira eficiente. Ela te dá uma ideia em termos de volatilidade e retorno, né? Então aqui o eixo X é o desvio padrão, que é exatamente a volatilidade. Não vou explicar hoje isso, tá? Mas quanto mais para cá, mais risco você tem. Exatamente, o IVV está mais aqui para a direita, em torno de 16%, aí quase 16% de volatilidade. E o retorno esperado ali é em torno de 11%, tá? Ou seja, esse 11% ele pode variar para mais 15 ou menos 15 em geral, né? Pode extrapolar isso aí também, tá? O BND tem um risco muito menor, volatilidade muito menor. E olha aqui o BIL, lá embaixo, né? É quase cash. O que seria o cash, né? Que seria o dinheiro físico, propriamente dito, seria 0% de retorno, 0% de volatilidade. Então seria lá no encontro lá do eixo Y com o eixo X, tá? Por isso que eu falo que seria uma forma simples de você criar esse colchão de dólares, né? Não seria, obviamente, o dólar físico, né? Você teria que fazer um investimento numa corretora americana, vou mostrar aqui, inclusive, na prática, e resgatar aqueles dólares quando fosse o momento da crise aqui no Brasil, tá? Ou seja, você ia fazer essa injeção de investimentos no momento da crise por causa da descorrelação entre o dólar e a bolsa brasileira, né? E possivelmente o seu portfólio brasileiro. Mas enfim, vou mostrar agora como você poderia investir utilizando aqui. No caso, eu estou utilizando a corretora Avenue, tá? Não é propaganda da Avenue, não é? Acaba parecendo, mas não é. Eu vou utilizar aqui a Avenue, eu já transferi dinheiro para cá, para a Avenue, já fiz o exchange, né, que é o câmbio. Tem essa questão do câmbio, né, tem um spreadzinho que a gente chama, né, que há uma diferença entre o dólar que está sendo negociado e o dólar que está sendo vendido aqui pela corretora, tá? Depois eu faço um videozinho sobre essa história também. Então eu vou comprar, tenho disponível aqui 258 dólares e 63 centavos, né? Eu vou colocar aqui para comprar. Eu vou comprar mercado. Vou comprar mercado aqui pelo valor, tá? Ou seja, eu vou colocar o valor e não a quantidade. Vou comprar aqui 258, às vezes não bate o valor certinho ali, né? Pode dar uma diferença de valor de preço, né? Então manda um pouquinho menos. Mandei a ordem
sua ordem já foi executada. Então já comprei os dólares aqui, no caso o ETF Bill, exatamente para montar o meu colchão em dólares, tá? Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje é exatamente para mostrar na prática como você poderia fazer o seu colchão de dólares sem precisar comprar dólar físico mesmo, né? Então aqui é uma maneira bem simples e eficiente de você tentar fazer aquela estratégia que eu falei do hedge do dólar com relação à bolsa brasileira e com certeza com relação ao seu portfólio também. Obviamente é uma decisão sua, a gente não está recomendando que você faça, né? É um insight que eu estou deixando aqui no nosso plano 5 exatamente para você avaliar se vale para você também. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, deixar seu comentário aqui, de repente você vai fazer, diga ali se achou interessante, tá? Isso é importante para a gente, importante saber que a gente está entregando conteúdo de valor. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Um abraço e até amanhã.